gosto disso, dessa micromatéria, né? Desses micro-organismos imagéticos, né? De olhar para esses pequenos acontecimentos, né? Uma mancha de café, uma migalha de pão na mesa, ou a luz batendo na migalha de pão e essa migalha de pão se tornar um pequeno cometa adormecendo na mesa, né? Vai trazendo essas imagens, né? Eu gosto desse dia de lugar com esses pequenos instantes, né? As coisas amadurecem seus nomes. As coisas amadurecem seus nomes, trocam de pele, tocam nossos olhos atentos ao movimento mínimo do mundo, desde a raiz selvagem crescendo por dentro da potência até as roupas no varal que respondem ao vento, com seus vazios como velas de um barco no mar. Perceber esse mínimo mundo é encontrar em cada ser contemplado, com o silêncio, a pulsão que nutre o olho e o humano parte da micromatéria. Eu tenho a minha companheira, a Wanda Monteiro, ela é poeta também, né? E a gente sempre conversa, vira noites conversando sobre poesia, e ela é uma poeta paraense, né? Ela é do Pará, Belém do Pará, e ela tem uma paixão pelo rio, né? Pelo líquido. A poesia dela é muito líquida, traz esse rio para dentro da poesia dela, né? E às vezes fico pensando, né? O que a gente traz para dentro do poema, né? As nossas significâncias, né? Ela traz o rio, né? Eu trago para dentro do poema o que eu vivo, né? O metal e a ferrugem dos trens, o quintal e as suas coisas sem importância, os pequenos acontecimentos, um palito de fósforo descabeçado à beira de uma calçada. E a gente vai trazendo estudos para dentro, que isso, ao meu ver, vai se tornando uma espécie de amuletos, né? Ou de portas, né? Que as pessoas vão abrindo e vão entrando, vão se tornando um labirinto ou não. E cada pessoa tem essa liberdade de pegar o poema para si, né? Eu não acredito nessa coisa de compreender o poema, né? De compreender algo, né? Eu acho que a maravilha está da gente não compreender nada, né? Talvez incorporar, né? Aquilo ali, mas da gente estar buscando sempre uma pergunta, né? Uma dúvida, né? Que o instante é uma pergunta, é uma dúvida, né? Não tem respostas, né? Um dia, quando tiver respostas, a gente vai estar já na Terra. Eu acho que é essa pergunta que move o espanto, que move o impulso de escrever. Esse coisa a gente nunca se desgarrar do dorso da vida, né? Tá sempre ali como um carrapato no dorso animalesco da vida, né? E sugando a vida, e a vida sugando a gente, e a gente transformando isso tudo em pequenos relâmpagos, né? Li um poema do Limalha, do Rodrigo Lobo,
Damasceno. O casaco de Brecht. De couro escuro e violável, porém gasto como todas as coisas alegres e nada sagradas. Matérias meramente humanas, elaboradas em oficinas de artesãos ou fábricas, adoradas em elegias marxistas ou hollywoodianas, coisas que se carregam nas maratonas olímpicas das crises migratórias e humanitárias. O casaco veste Brecht como fetiche. Nos bolsos leva charutos Brasil, originais de Irará, poemas e épicos socialistas, e cobre a carcaça do poeta bávaro e dos outros expatriados. São todos filhos órfãos de deuses velhos, gregos ou outra coisa. Pouco importa. Todos os deuses envelheceram no século XX. Depois morreram em Tabrica. São todos irmãos de gente nova, sem nacionalidades ou igrejas, alemães ou outra coisa. Pouco importa. O camarada na Intébre, debaixo da cerejeira do Raj, é que é a pátria. É ela a que se dar o nome de coragem. Osso. O que finda no osso, esquecido no chão, raízes de uma árvore ou fóssil dela, envolve sua forma dura, úmida. No osso, alguma palavra não dita, desgarrada do céu da boca, permanece em seu estado de pássaro perfurado por uma cor vegetal. Aos poucos, ele se confunde com os passos no barro, guimbas de cigarro, papéis vazios de bala. Formigas perambulam em torno do osso. Aos poucos, ele é uma lembrança exortada. O espanto da poesia tem um pequeno pensamento, não diria assim pensamento, mas uma pequena fresta, né, no meio da... uma pequena fresta, um pequeno pensamento fresta, né, do Armando Freitas Filho, que ele fala que o espanto ele assemelha o espanto com o isqueiro, né, de riscar, de apertar ali o isqueiro e sai aquela pequena chama, de você tentar ali até sair a chama, e quando sai a chama ali, ela é tão mínima, que ela ilumina a concha das suas mãos e um pequeno espaço, se estiver no escuro, pequeno espaço onde a pessoa estiver. Eu acho que o espanto é essa pequena chama que ela nasce, e ali você tem aquele momento ali daquele espanto, depois ela se apaga, né? Ela ilumina um pequeno lugar que
que ao mesmo tempo, por ser pequeno, mas é imensurável pela ter nascido, né? Aquela pequena chama. Então acho que o espanto é essa pequena chama que nasce e o que torna o espanto perdurável depois, né? É o que vai ser concluído, né? Ou em poema ou em narrativa. É isso, né? Isso para mim eu tenho esse o espanto, mas também tem aquela coisa, eu não gosto de esperar o espanto, né? Assim, eu gosto de buscar o espanto, né? De ir atrás do espanto, né? Quando ele não vem, eu trabalho o que eu tenho, né? Cortando, né? Quase um açougueiro, né? Cortando os poemas até ele ficar de uma maneira assim meio golem, né? Assim de algum jeito que me deixa feliz, né? Da forma, a, a semântica, né? Do poema, o signo e a profundidade, né? A profundidade do poema. Eu acho que a alegria de escrever para mim é o momento que você está escrevendo. Assim, eu fico feliz quando eu consigo, porque para mim acho que o poema ele é interminável, né? Eu acho que ele nunca se conclui, né? Acho que cada pessoa bota um pouco do seu espanto no poema e esse poema vai se tornando um braço elástico, né? E ele vai esticando cada vez mais. Mas quando eu consigo concluir aquela ideia, né? A ideia que eu tive ali naquele momento, consigo concluir, se me dá uma alegria, me dá vontade de abrir uma cerveja e comemorar aquele instante de vida, né? Eu gosto muito de dialogar. Assim, tem esse livrinho aqui, o Nos Dentes dos Olhos, Outra Forma de Ver, de dialogar. Aqui nesse livro dialogam muito com as coisas, né? Os objetos, essas coisas que não tem importância, mas elas estão no nosso cotidiano e, e cada objeto, cada pequeno acontecimento assim dentro do instante, ele acende, né, aquele momento, né? E, por exemplo, um pedaço de xícara tem tantas memórias assim num pedaço de xícara, numa sujeira, numa mancha de café na borda ou numa camisa. São essas coisas que. E o osso, foi uma vez eu no quintal, né? Num churrasco de família. E de repente todo mundo ali feliz e tal. De repente eu olhei o osso no chão, eu vi umas formigas assim, em torno do osso, a luz batendo no osso e achei essa imagem bonita, né? Como que a luz dá uma sensação de cinema nas coisas, né? E umas coisas assim que para muitos ali naquele redor não ia ter importância, mas naquele momento teve muita importância, foi muito significativo de olhar aquelas formigas ali em torno dos nossos restos de fome, né? Ali tentando levar um pouco, aos poucos, para o subterrâneo, né? Do chão, né? Então esse poema O Osso nasceu dessa imagem, né? Olha, é, eu gosto muito da imagética, né? De dialogar assim com imagens assim que eu vejo assim, de transformar essa imagem, né? De dar um outro sentido incomum para a imagem, né? E quando eu crio, assim, eu tenho alguma imagem na cabeça, eu gosto de deixar o poema
me levar, né? Me levar para onde, para algum lugar, né? Ou seja, para um abismo, ou seja, para uma altura, ou seja, num voo. E, eu gosto de escrever à mão, né? Primeiro eu começo escrevendo à mão, aquela ideia, e ali eu vou cortando, para depois passar pro Word, né? É um processo assim que eu gosto, né? Porque não é como aquele quando o poema nasce ele está pronto, não é uma coisa instantânea, né? Uma coisa que eu gosto de trabalhar o poema, de ver, de trabalhar os órgãos do poema para que ele possa respirar, né? Respirar nos olhos de alguém, ou talvez de ninguém, mas eu gosto dessa coisa de tá de criar para mim é você estar entrelaçado com o dorso da vida, né? De você estar vivendo duas vezes, né? Você está vivendo no seu no nosso cotidiano banal e você pode transformar esse cotidiano banal também com um poema, com essa pequena chama, né, que pode iluminar um instante, pode salvar alguém naquele instante com uma pequena chama, né, de isqueiro, né, que é o poema, né, e pode trazer um certo alento ou talvez um assombro. É isso que eu, para mim, eu gosto dessa sensação, né? Para mim eu venho dessa ideia, né? De criação, né? O meu processo é esse, né? Olha, e para mim o poema não é muito aquela coisa dos dados pode abolir o acaso, né? Aquela coisa malarmaica, né? Mas é, ele vem de alguma que eu gosto muito de, eu escuto muito música, né? A música underground, né? E muitas dessas bandas me trazem imagens e, e muitos desses poemas nascem dessas imagens, né? Uma pequena cena olhada no cotidiano, numa viagem de trem, indo para casa, no ônibus, ou observando alguém na rua, alguma situação. E eles nascem através dessa consequência, né? Assim, desse atrito, né? E eu não gosto daquela coisa de eu vou esperar se eu tô se eu tô travado, vou esperar vir, né? Não, eu gosto de ir atrás, de ler e através das leituras também surge também uma ideia, dá uma acendida na mente, né? Para que o poema possa surgir, um poema, algum conto, alguma pequena narrativa. Né? Ah, sim, sim. Tem um poema do, do Herberto Helder que ele falou que ele fala de de um botijão de gás quando ele estava sem dinheiro para comprar um gás e o poema dele nasceu dessa falta de dinheiro para comprar o gás, né? Uma necessidade que ele tinha de ter o gás e não tinha dinheiro para comprar o gás. Então o poema nasce um poema maravilhoso disso, né? E sim, o poema ele ele pode viver no escuro, né? O escuro o escuro até ele é tipo é quase uma espera, né? Uma espera de luz, né? Que seria a luz para um poema seria o próprio leitor podia tirar ele do escuro ou não, né? Ou vezes o poema ele pode viver no escuro e entender que o escuro também é uma espécie de luz, né?
Eu acho que o poema, ele. Eu acho. Eu gosto de pensar nessa inutilidade do poema, né? É a coisa quase Bechtiana, né? Aquela coisa de você fracassar, mas fracassar bem, coisa do fracasso. Mas, mas o poema, é, pela minha experiência, assim, falar como experiência de leitor, há dias que a gente tá meio desolado, né? Os acontecimentos do mundo ou de algo do cotidiano, quando de repente você abre algum, algum poeta ou uma poeta específica e depois você se depara com aquele poema que é como um abraço. Para mim um poema é como um abraço que pode te tirar de um naufrágio ou de uma queda, né? Ele não vai te dar asas, porque a gente aprende com as quedas a voar com a queda, né? A voar com os pés, né, no chão. Mas ele pode te abraçar muito forte. Mas, mas para mim a poesia ela, ela surgiu, para mim, assim, ela surgiu quando o ser humano começou a pensar, né? Eu acho que o primitivo, né? Os primitivos, quando eles começaram a desenhar nas cavernas os seus símbolos, eu acho que ali poderia se dizer que estava se iniciando também a capacidade do ser humano para botar para fora o que estava olhando, né? Os signos, os símbolos. Então ali podia se dizer que podia ser um pequeno uma pequena pólvora, né, do que viria a muitos, do que viria a ser no futuro daquele momento ali, né? O Tarkovsky é um cineasta que fez isso muito bem, né? De transformar o poema, de fazer poesia no cinema, né? Uma imagem ilusoriamente inerte, mas ela vai se movendo vagarosamente, né? E eu gosto disso, de trazer isso pro poema. O David Lynch, nessa plaquete que fala sobre David Lynch, ela nasceu, uma vez assistindo um documentário que eu não sei se eu realmente vi isso no documentário, depois eu não procurei assistir de novo, mas ou se foi loucura da minha mente, né, que ela nasceu da forma que o David Lynch estava chamando a família para ver um fruto apodrecer. Então eles passaram semanas assistindo um fruto apodrecer como se fosse uma espécie de cinema do apodrecimento, né, do fruto. E ela nasceu disso, dessa, dessa pequena fala veloz que foi no documentário. Aí eu fiquei com aquilo na mente, né? Do fruto dialogando com David Lynch, o David Lynch dialogando com o fruto apodrecendo e se confundindo com a vida dele também, assim, de um ser humano, né? O símbolo ser humano de viver e apodrecer, né? E e sim, assim, tem cineastas assim que fazem isso muito bem, poetas também, assim, que fazem isso muito bem do cinema com a poesia. A gente tem a Marília Garcia, né, que tem esse diálogo
com a imagem, né, do cinema, o Rodrigo Lobo Damasceno e tantos outros poetas, né? Tatiana Pequeno, tem essa coisa da imagem, né? Ah, sim, assim, quando o poema ele não consegue se desenvolver a partir disso, sim, sim, já teve situações de poema ficar daquela imagem e ele não se desdobrar. Aí quando isso acontece, eu deixo o poema adormecer um pouco, né? E quando eu voltar a esse poema, eu já sou outra pessoa, né? Que escreveu naquele momento, já me tornei outra pessoa depois de viver os dias, viver as situações. Quando eu voltar a ele, às vezes o poema se desdobra. Quando ele não se desdobra de fato, nunca abandono ele, né? Em algum momento ele vai criar seus tentáculos de polvo, né? E ele vem mais de dentro, vem de fora para dentro. Ele vem de uma colisão para mim, assim, tanto de fora para dentro, de dentro para fora, né? E tem essa alternância, né? Essa dança, né? Essa dança com o nosso com o interno, o externo e o externo e o interno, né? E tem esse atrito. E isso aqui eu gosto muito. Para mim, o poema ele nasce mais externamente de algo que acontece externamente que, que move de lugar o meu interno, né? O livro do Diogo Cardoso, Sem Lugar à Voz. Mulher Cavalo. Eram a mulher e o cavalo. A mulher tinha cascos nas pernas e as crinas vermelhas de suas têmporas diziam adeus no vento. Os cabelos deitavam fogos na lembrança, bebendo cada pedra que pisava caminho. O cavalo ao lado, o cavalo de ancas esquartejadas, marchando dentro de uma dança cavalgada em poeiras ao norte das pupilas. A mulher e o cavalo sorriam o arco do dia. Desnudavam as poeiras vestidas nas ruas e cada passo era um adeus obsessivo. O cavalo olhava a delicadeza de acenos ausentes em sua solidão de pasto. A mulher dançava o canto de sua solidão. A mulher deitava crinas de fogo, estilhaçando volúpias ao céu. O dia cheirava a desejo e a mulher. E o cavalo eram a nascente dele. A mulher e o cavalo atravessavam a linha infinita que divisa os nomes. Despontavam onde o sol queima todas as mortes. As crinas e cascos e ancas estavam acima e estavam abaixo, lado e outro. Dentro, fora. A mulher, o cavalo.